Antes de iniciarmos o estudo da lição desta semana, eu quero atender a sugestão da irmã Marilena Pereira Santos Moreira. Ela disse que seria oportuno, seria bom que orássemos ao início de cada estudo. Portanto, irmãos, antes de iniciarmos a lição 8, vamos fazer uma breve oração agora. Por favor, orem comigo. Senhor nosso Pai, te pedimos que nos abençoe. Pedimos que abençoe o nosso estudo. Te agradecemos porque podemos estudar a tua palavra em liberdade. E faça, Senhor, com que aprendamos das lições da Bíblia, aprendamos lições para a nossa vida diária de hoje. Cuida, portanto, do estudo de cada um de nós ao longo dessa semana. É o que te peço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Muito bem. A lição dessa semana é a terceira lição da vida de Abraão. A última lição da vida de Abraão, ela vai cuidar dos últimos anos da vida de Abraão. Na verdade, ela vai cuidar dos últimos 75 anos da vida de Abraão. Abraão viveu 175 anos. E a lição desta semana trata do período do 100º ano até a morte de Abraão. Nesse período, no início desse período, o filho da promessa nasceu. Isaque nasceu. Veja o texto de Gênesis 21, versos 1 e 2. O Senhor visitou Sara como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho da sua velhice, ao tempo determinado em que Deus lhe falara. Lembre-se, nós vimos quando aqueles 3 anjos, um deles era o Senhor Jesus, visitou Abraão e falou: no próximo ano, vou vir aqui e Sara vai dar à luz um menino. Lembram-se, irmãos, que eles riram. Sara riu. Abraão também já havia rido também quando foi dito que ele seria um pai aos 100 anos. Veja lá, Gênesis 17, 19. O menino vai chamar Isaque. Isaque, que significa o quê? Ele ri. Na verdade, Deus ri. Deus riu da incredulidade de Sara e da incredulidade de Abraão. Também ele ri porque ele trouxe alegria ao cumprir a promessa, ao ser o cumprimento da promessa. Mas então, vejam, irmãos, agora nasceu o menino da promessa, o herdeiro de Abraão, aquele que seria pai de muitas nações. Então agora está tudo bem, agora não tem mais problemas, temos um herdeiro. Passaram-se 20 anos aproximadamente, a Bíblia diz 3 anos era o período em que os bebês eram desmamados, e mais 17 anos. E agora Isaac tem em torno de 20 anos, e Abraão vai passar pela sua maior prova de fé. Qual será essa prova, irmãos? Veja Gênesis 22, 1 e 2. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Veja, ele estava pronto para atender o Senhor. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Veja, Abraão estava pronto a ouvir o que Deus tinha para falar a ele, mas ele nunca imaginava, irmãos, que ia ser isso que Deus ia pedir para ele. Quando diz assim, depois dessas coisas, que coisas? É o que a gente vê lá no capítulo 21. Uma nova atrapalhada de Abraão com relação à sua mulher, ao dizer para o rei Abimeleque que ela era sua irmã. Outro evento que aconteceu antes foi a exclusão de Agar, a despedida de Agar juntamente com Ismael. Mas veja lá então, irmãos, agora, o Senhor pede para ele o quê? Vai e oferece o teu filho, o teu único filho, aquele que amas. Oferece como oferta queimada, ofereça como um holocausto. Nós vamos estudar um pouco melhor isso nesta semana, ao longo dessa semana. Mas ainda vamos estudar a morte de Sara aos 127 anos e seu sepultamento em Canaã.
afirmando a posse da terra, afirmando a ocupação da terra de Canaã pelo povo de Abraão, conforme a promessa. Vamos ver também o novo casamento de Abraão. Abraão casou aos 137 anos, irmãos. Veja, isso também não é comum, não é? Hoje é absolutamente incomum. Hoje eu diria que é totalmente impossível. Mas Abraão casou-se novamente após 10 anos do sepultamento de Sara. Casou-se com Quetura, que lhe deu 6 filhos. E esses 6 filhos também foram despedidos para o Oriente, se tornando o começo de muitas nações, conforme a Bíblia havia dito, conforme o Senhor havia dito para Abraão: você vai ser pai de muitas nações. Vimos também, vamos ver nessa semana, o casamento de Isaac. O herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa precisava casar. Quem seria a esposa? Quem seria a esposa que honraria a linhagem de Abraão e que seria mãe das nações? Porquanto Isaac seria o pai das nações e sua esposa a mãe das nações. E vamos ver também, irmãos, a morte de Abraão aos 175 anos, com duas passagens bonitas que a Bíblia fala sobre Abraão, sobre o final da vida de Abraão. Gênesis 24, 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Veja, irmãos, uma vida abençoada por Deus. Se tem alguma coisa que nós devemos desejar, irmãos, é uma vida abençoada por Deus. Mas ele teve uma vida abençoada por Deus por quê? Porque ele fez a vontade de Deus, ele foi leal a Deus. Ele teve fé em Deus, mesmo quando não entendia, mas ele teve fé em Deus. Capítulo 25, verso 8 diz assim: expirou Abrão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias. Outra coisa que desejamos também, irmãos, é morrer em boa velhice, farto de dias. Gostamos da vida, não é, irmãos? Queremos viver, mas queremos viver em boa velhice. Queremos, nós que estamos mais velhos, queremos ter saúde. E é o que parece, irmãos, como a Bíblia diz, Abraão teve saúde, viveu longamente segundo a vontade de Deus e foi abençoado ao fazer a vontade de Deus. Nós vamos estudar nessa semana esse período da vida de Abraão, desde o seu 100º ano, quando nasceu Isaque, até a sua morte depois de 75 anos. Que Deus nos abençoe nesse estudo e que a gente possa aprender um pouco mais com a vida de Abraão, aprender coisas para aplicarmos na nossa vida hoje e vivermos de acordo com a vontade de Deus.